Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Guilherme e faço parte do grupo PET Física, certo? A gente vai dar continuidade agora em relação ao objeto, o principal objeto de estudo da cinemática, certo? A gente entendeu aqueles conceitos iniciais e vamos então começar a falar sobre movimento, tudo bem? O primeiro movimento que a gente vai estudar, quer dizer, o movimento é o mesmo, certo? A única coisa que vai mudar é como a gente está observando ele. Nesse movimento aqui, a gente vai estudar ele sendo com o módulo da velocidade constante, certo? Já que velocidade é um vetor, então eu vou tratar o módulo dessa velocidade constante em todos os instantes de tempo. Ou seja, esse movimento vai se chamar de movimento uniforme. O próprio nome já diz movimento uniforme, módulo da velocidade constante, certo? Bom, nesse movimento, o que a gente tem? A gente pode classificar ele de acordo com a sua trajetória, certo? A trajetória ela pode ser retilínea, em linha reta, ou ela pode ser circular. Não necessariamente um círculo, mas uma curva, certo? Mas algo que dê a tendência de um círculo. Enfim. No primeiro instante, a gente vai estudar somente o movimento retilíneo uniforme, certo? A gente vai primeiro analisar esse movimento de acordo com a sua trajetória retilínea. Tudo bem? Bom, então vamos imaginar um corpo. Vamos imaginar uma trajetória em linha reta, certo? Um corpo com uma certa velocidade v, nesse sentido aqui. Aqui a gente tem a posição inicial dele, ou seja, um S0. Logo, um t igual a zero também, certo? Então eu tenho esse corpo que está se movendo nesse sentido aqui, com uma certa velocidade v. A gente sabe que o modo dessa velocidade tem que permanecer constante, certo? Então, nesse tipo de problema, de análise, eu tenho que entender que a velocidade instantânea ela tem que ser igual àquela velocidade média, certo? Por quê? Se a gente entrar naquele mesmo conceito de que, cadê? Nesse mesmo conceito, se em cada instante de tempo aqui a velocidade é a mesma, eu estou entrando naquela condição de velocidade média. A velocidade, o módulo da velocidade tem que ser o mesmo em todos os instantes de tempo para eu poder fazer esse mesmo percurso naquele mesmo período de tempo, certo? Então a gente chega na mesma conclusão aqui, que a velocidade instantânea tem que ser igual à velocidade média. Logo, isso tem que ser igual a ΔS sobre ΔT. Eu não estou colocando caráter vetorial aqui, porque o que me interessa aqui é só o módulo, nesse sentido. Tá? A gente viu que velocidade, como a gente já entende que velocidade média é igual a velocidade instantânea, então eu vou chamar tudo isso apenas de v, certo? Chamei isso apenas de v. Isso tem que ser igual ao espaço inicial, quer dizer, ao espaço final, menos o espaço inicial sobre t, certo? Por que t? Porque se eu adoto um referencial aqui nesse meu desenho, aqui, vou adotar um referencial aqui. Eu digo que no início do meu movimento eu tenho aquele nosso sistema de coordenadas cartesiana, que é o y, né? E aqui vai ser o eixo x, certo? Então eu estou analisando esse movimento apenas no eixo x, mas ele está no início do meu referencial, no ponto zero do meu referencial, certo? Bom, tendo isso em mente, eu posso manipular essa equação, certo? Como? Da seguinte maneira. Eu posso dizer, passar aquele t que está dividindo, passar multiplicando, vou ter que v vezes t é igual ao s final menos o s inicial. Se esse s está subtraindo, eu vou passar ele somando. E reorganizando os termos, eu vou ter o quê? Vou ter que s final é igual a s inicial mais vt. Essa daqui
será a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme, certo? É a partir dessa equação que eu descubro a posição final de um corpo, a posição inicial ou até mesmo a velocidade daquele corpo, certo? Vocês podem até notar que isso aqui se trata de uma função afim, aquela função do primeiro grau. F de x é igual a b mais a t, certo? Oh, no caso, x aqui, né? Já que a minha variável numa função afim é o x, certo? Então, perceba que tem uma certa igualdade aqui. São funções iguais, certo? Isso me indica que o gráfico dessa função vai ser uma linha reta, certo? Vai ser um gráfico da função do primeiro grau. Tudo bem? Nesse exemplo, né, nessa equação aqui, o que eu posso tirar dela? Se eu digo que eu tenho uma função, a posição do corpo depende dessa função de t, que é igual a uma posição inicial 10 mais 5t, eu sei o quê? Eu sei que a posição inicial desse corpo é 10. E eu sei que a velocidade desse corpo é 5. Só que perceba o seguinte, aqui eu tenho um sinal de mais, certo? Como a velocidade ela é um vetor, esse sinal aqui pode acabar variando de acordo com o referencial que eu estou adotando, certo? Olha, nesse sentido aqui, a bolinha está se movendo para a direita, certo? No sistema de coordenadas cartesianas, a direita do x ela é positiva, certo? Então, essa bolinha está se movendo no sentido positivo do meu referencial. Então, o sentido do vetor velocidade ele é positivo, certo? Agora, se eu tivesse uma bolinha, tivesse aqui e se movendo nesse sentido aqui, perceba que ela está apontando para o sentido negativo do meu referencial, certo? Logo, aqui não seria mais um mais, seria um menos, certo? Simbolizando que o vetor velocidade está no sentido, aponta para o sentido negativo do meu referencial. Tudo bem? Mas como a gente está tratando no sentido positivo, então vai ficar positivo aqui, certo? Para um t, eu quero saber a posição do corpo em um t igual a 0 segundos. Se eu substituir esse t aqui, vai ficar 10 mais 5 vezes 0. Isso aqui é 0. Então, a posição inicial do corpo, em S igual a 0, é igual a 10, se eu estiver utilizando o sistema internacional, metros. Certo? Se eu tenho agora um S de t igual a 10 mais 5t. Só que eu digo que o tempo que eu quero agora é 2 segundos. Depois de 2 segundos, onde é que esse corpo vai estar? Bom, é só a gente substituir. 10 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 10 é 20. Então, o S, após 2 segundos, tem que ser quanto? Tem que ser 20 metros. Tá certo? Bom, como eu falei que aqui a gente tem uma função do primeiro grau, então nós vamos ter um gráfico para essas funções, certo? Quando a gente tiver esses gráficos, a gente vai poder analisar dois conceitos, classificar esse movimento com dois conceitos, em relação à sua velocidade, né, no caso. Bom, se eu tenho o vetor velocidade, vamos aqui, eu tenho novamente o corpo nesse sentido aqui, ou uma trajetória retilínea, um corpo aqui com uma velocidade v, e eu tenho aquele meu referencial nesse sentido aqui. Para cá é x, tá? Aquele nosso referencial que a gente está adotando desde o início. E aqui o meu S0. Se eu tenho o corpinho com uma velocidade v no sentido positivo da minha trajetória, do meu referencial, eu vou ter o que eu chamo de movimento progressivo, certo? Definimos o sentido positivo do referencial e o móvel se desloca nesse mesmo sentido, dizemos que o movimento é progressivo, certo? Se o sentido da velocidade apontar no mesmo sentido positivo do referencial, então a velocidade esse movimento ele é progressivo, certo? Se agora eu tenho uma situação diferente, eu tenho agora um corpinho que se
orienta no sentido contrário ao meu referencial, certo? Ele aponta para o sentido negativo do meu referencial. Logo, eu vou ter um movimento retrógrado, certo? Por quê? Porque o vetor velocidade aponta para o sentido negativo do meu referencial. Tudo bem? Esses são dois conceitos extremamente importantíssimos que a gente estuda, porque é ele quem vai definir o sinal naquela equação, na função horária da posição, certo? É ele que vai me dizer se a velocidade é positiva ou negativa. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente pode partir para um exercício agora. Tudo bem? Bom, um exercício da UFRJ. Vamos lá. Dois trens, um de carga e outro de passageiros, movem-se nos mesmos trilhos retilíneos em sentidos opostos, um aproximando-se do outro, ambos com movimentos uniformes. Um trem de carga de 50 metros de comprimento tem uma velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo, e o de passageiros uma velocidade de módulo igual a v, certo? O trem de carga deve entrar num desvio para que o de passageiros possa prosseguir viagem nos mesmos trilhos, como ilustra a figura. No instante focalizado, a distância das dianteiras do trem ao desvio valem 200 e 400 metros, respectivamente. Resumindo, eu tenho dois trens, um trem de carga, com uma velocidade v igual a 10 metros por segundo, que está se movendo em linha reta, só que no sentido oposto eu tenho um trem de passageiros, que está vindo na mesma direção, certo? Se não houvesse o desvio, os dois trens iriam colidir, certo? Só que como há o desvio, o trem de carga ele tem que pegar esse desvio para que o trem de passageiros possa passar sem que haja a colisão, certo? Primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que se trata de um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque o módulo é igual a 10 metros por segundo. Esse módulo não varia, certo? Se o módulo não varia, a gente tem um movimento uniforme. Então, a gente usa a função horária da posição para resolver essa questão. Tá certo? Bom, se a gente quer saber a velocidade que o trem de passageiros tem que ter para que não haja colisão, primeiro a gente tem que descobrir quanto tempo leva para que o trem de carga entre por inteiro no desvio. Ou seja, todo o trem tem que estar no desvio para que não haja colisão. Não adianta só o trem chegar no desvio. Porque se só o trem chegar no desvio e o trem de passageiro ainda estiver vindo, vai haver colisão, certo? Então aqui a gente cai num belo exemplo de corpo extenso. Por quê? Porque eu preciso levar em consideração as dimensões desse corpo, certo? Se eu só considerar a ponta dele, vai haver colisão. Então eu vou ter que considerar todo o corpo para que não haja essa colisão, tá bom? Então, no primeiro momento, eu vou chamar de momento 1, momento 1 aqui, eu tenho que saber quanto tempo leva para que o trem de carga esteja totalmente no desvio. Bom, pela função horária da posição, ou se a gente quiser usar aquela velocidade igual a ΔS sobre ΔT, certo? Como é que eu posso fazer? O ΔS, como eu já tenho um referencial sendo adotado aqui, ou seja, eu tenho um V para a esquerda e um V para a direita, então o meu ΔS aqui vai ser o quê? Vai ser o tamanho do trem, mais quanto falta para ele chegar no desvio. Então, o meu ΔS aqui vai ser a parte dianteira dele, 200 metros, mais 50 metros, certo? E um instante de tempo que ele leva para entrar no trem, no desvio, certo? E o modo dessa velocidade eu sei. Então, isso daqui tem que ser igual a 10 igual a 250 sobre t. Tudo bem? Se eu fizer essa operação aqui, eu sei que t é igual a 25 segundos. Ou seja, o trem de carga leva 25 segundos para entrar totalmente no desvio. Tudo bem? Bom, se eu já tenho o instante de tempo
o intervalo de tempo, no caso, que ele leva para entrar no desvio, para estar totalmente no desvio, no caso, eu posso descobrir então a velocidade com que o trem de passageiro tem que estar para que não haja colisão. Vamos aqui. Segundo momento, então. Espera. Momento 2. Eu posso usar a mesma relação que eu fiz ali. V é igual a ΔS sobre ΔT. Por que que não nos foi dado as dimensões do trem de passageiros? Porque eu não preciso tratar ele como um corpo extenso. Só o que importa é a chegada desse trem próximo do desvio. Eu não preciso que o trem considerar todo o trem para ele chegar no desvio. Não, eu posso considerar só um ponto. Posso considerar, no caso, só a pontinha do trem, que ela é a primeira a bater. Não, se houvesse uma colisão, ela seria a primeira a bater. Então, para o trem de passageiros, eu posso considerar como apenas sendo um ponto material, certo? Então, como é que eu quero descobrir? É o V. V igual a ΔS. ΔS é o que está faltando para ele chegar ali no desvio. Então, é 400 sobre o instante de tempo que eu encontrei. Ou seja, o trem de passageiro ele tem 25 segundos para poder não para a gente poder descobrir uma velocidade com que ele não colida com o trem de carga. 400 sobre 25 me dá 16 metros por segundo. Metros por segundo é a unidade no Sistema Internacional da Velocidade. Certo? Claro que isso aqui em modo. Certo? Ou seja, se esse trem de carga estivesse com uma velocidade maior do que 16 metros por segundo, com toda certeza ele iria colidir quer dizer, se o trem de passageiros, no caso, tivesse uma velocidade maior do que 16 metros por segundo, ele com certeza iria colidir com o trem de carga, certo? Porque o trem de carga não teria tempo suficiente para poder entrar totalmente no desvio. Bom, então essa foi a aula de movimento retilíneo uniforme. Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula, certo? Muito obrigado pela atenção.